Olá, bom dia a todos, tudo bem? Esperando aqui o pessoal chegar. Bom, hoje é quinta-feira, né? Dia do Vivendo o Seu Talento, onde eu sempre entrevisto uma pessoa, né, que fez a transição do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo. Francis, Paiva, tudo bem com vocês? Então, o Vivendo o Seu Talento, né, ele tem trazer as pessoas que saíram do mundo corporativo, vieram para o empreendedorismo. Então, a pessoa contar a sua história, quais foram os seus desafios, os seus medos, né, o que deu certo, o que não deu certo. Então, o Vivendo o Seu Talento é isso, é sempre trazer alguém. Bom dia, Francis, para estar, né, trazendo as suas histórias e nos inspirar. Quem está aí insatisfeito no mundo corporativo e, né, quer empreender o seu negócio, está sem coragem, tá? Então essas pessoas, elas contam as suas histórias justamente para nos inspirar a fazer um plano, né? Você não precisa ficar insatisfeito na empresa onde você está, sempre tem diversas possibilidades, mas às vezes a gente está na empresa, a gente não enxerga, né, que existe outras possibilidades além do CLT. Então eu trago essas pessoas justamente para estar falando sobre, né, essa mudança, essa transição do corporativo para o empreendedorismo. E hoje eu vou estar falando com a Regiane Silva. A Regiane, ela é uma psicóloga, psicopedagoga com especialização em gestão de RH. Deixa eu ver se ela já entrou. Oi, gente, bom dia a todos. Cadê? Oi, Rê. Solicita, Rê, tá pela colaborar diversa. Peraí. Vou te chamar, Rê. Vamos ver se ela entra. Guardando aí ela entrar. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa pra gente, tá aí, entrou a Regiane. Oi, Rê, tudo bom? Tudo bem, estou estreando uma live no Insta com você. Que legal, muito bom. Você sabe que os meus entrevistados todos estão estreando, assim, né? Todos que eu entrevistei até agora, com exceção do Ari, né? Estão estreando aí as lives e é bacana, né? Porque hoje o mundo tá na Exatamente. live, né, Rê? Você A tá me gente ouvindo precisa bem? aprender. Estou te Tá me ouvindo ouvindo bem, estou bem? sim. Você Legal. também está me ouvindo? Tô te Tá bom? ouvindo. O pessoal tá aqui nos comentários, já tem um monte de gente aí entrando, nossos amigos. É, Bom, deixa eu falar como a gente se conheceu, né, Rê? A gente se conheceu no mundo corporativo, onde eu era da área de recursos humanos, né? E a Regiane era da Adide. E a gente se conheceu e desenvolvemos um projeto muito bacana, um projeto inovador para a época, né? Deu até matéria em Sim, jornal, televisão, né, Rê? sem dúvida. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de inclusão da pessoa com deficiência de Down, né, numa empresa de tecnologia. Então, isso gerou, né, um frisson aí na mídia, porque como que uma pessoa com uma deficiência intelectual, né, ia trabalhar numa empresa de tecnologia? Então, a gente foi muito inovador aí na época nesse projeto, né, Rê? Então, conta um Isso pouco a mesmo. sua história, Rê. Como que você, né? Qual que é a tua história aí, suas competências, como que você passou do mundo corporativo para o empreendedorismo? E aí eu vou fazendo algumas perguntinhas. E se o pessoal, né, Tá, tiver perguntas também. tá. Na verdade, eu pensei muito, né, em como que eu ia trazer esse assunto assim para falar para todo mundo e para conversar com você, porque de fato ele perpassa pela questão do propósito, sem dúvida nenhuma, né? Então, para contar sobre essa história, né, do meu negócio, né, de como Aham. hoje ele acontece, é necessário que eu traga um pouco desse perfil pessoal, né? Isso. Como é que ele vem, como é que ele vai acontecendo e culmina hoje na ideia do negócio da Colabora. Então, eu estava refletindo, é sempre bacana porque a gente começa a refletir, né? E isso é bem importante. Como é que eu cheguei, nesse universo da inclusão e da diversidade? Aham. E assim, quando o profissional que está
nesse universo, necessariamente ele precisa se localizar no processo histórico, né? Na sua história pessoal e em que contexto ele está. Qual é o contexto histórico que ele vive? Porque isso, com certeza, vai impactar diretamente na questão da história da inclusão, né? E da diversidade e da pessoa com deficiência. Então, eu, desde muito nova, eu me conheço como uma pessoa muito mobilizada para as causas sociais. Sempre foi assim, né? É uma coisa que já, eu acho que é de DNA, é nato. É uma tendência, é um perfil. Isso estava posto, é uma coisa assim que até naturalmente foi acontecendo na minha vida, né? Agora, num determinado momento, então quando você fala da questão intergeracional, né? Como é que você vê as gerações? Na minha geração... Você é de qual geração, Rê? Eu sou eu tô de 70, década de 70, 80. Então eu tenho 56 anos. Então, de fato, nesse processo histórico, eu nunca tive, eu tinha, de fato, no meu DNA, por questões familiares, por questões de tendência, tal, experiências, essa mobilização para as causas sociais. Mas não era posto para mim, até por conta dessa questão intergeracional, a questão da deficiência. Eu nunca convivi, nas minhas lembranças, eu não tive a oportunidade de conviver na minha formação escolar, né? Ensino fundamental, médio, e mesmo na universidade, eu nunca tive esse contato, e se eu tive, não foi um contato de uma construção de vínculo, né? De você aprender com o outro. Então, nunca foi posto para mim essa questão da deficiência. Quando que ela acontece? Ela acontece quando eu começo a minha primeira formação, e aí eu sou convidada para participar de uma experiência, de um estágio numa escola especial, né? Então eu tinha primeira formação é psicologia, né? Isso, eu sou psicóloga, é psicologia. Então o que acontece? Eu tinha uma ideia já de trabalhar, por exemplo, com educação, era sempre realmente um aspecto assim, a educação sempre me chamou, mas nunca também me passou pela cabeça encontrar na escola pessoas com deficiência, crianças com deficiência, né? Alunos com deficiência. Então eu tinha um modelo ideal de educação, né? Eu queria ser uma psicóloga de uma educação ideal. E aí, quando eu recebi esse convite, eu ainda estava no 3º ano da psicologia, e eu sempre fui, realmente, isso também faz muito parte do meu perfil, eu sempre gostei muito de desafios. Eu falei, bom, eu vou conhecer, o que é isso? Não, eu só vou conhecer. Eu não vou me envolver, eu só vou conhecer. E aí eu fui, topei nessa experiência, e eu fiquei, assim, e muito impactada. Impactada no sentido de que ali se abriu um universo novo para mim, né? Assim, de entender que a vida era muito mais do que aquele mundinho ideal que eu tinha. Também, né? Muito desafiador, né? Mas o sentido, quando a gente fala de propósito, né? O sentido era muito maior. É muito maior. Então, muito maior. Então, realmente tinha muito desafio e, de fato, eu lembro que eu era nova, eu tinha 20 anos, 18, 19, uma coisa assim. E foi realmente, foi um pouco impactante, mas ao mesmo tempo eu falava para mim assim, nossa, eu saí desse universo ideal e normal, isso né? é real. O dito normal, isso é real. E eu acho que foi daí que eu comecei a construir meu propósito, assim. Essa coisa de ir para o sentido, já tinha um perfil dessa condição assim, de causa social. Essa coisa do ser social, isso para mim sempre foi muito é muito forte, né? É muito forte e já faz parte. Agora, de fato, eu acho que trazer um pouco essa experiência significa a gente entender hoje o que a gente fala hoje, atualmente, sobre a questão da diversidade e o de conviver com as diferenças. Porque é esse impacto de você entender que você sai de um mundo ideal, de um mundo dito regular, né? Um mundo em que a gente tem essa percepção de que você tem um universo regular ao seu redor, ou que você faz parte de um contexto regular, é ilusório, porque não existe, né? Então, foi aí, isso que me impulsionou em primeiro momento, e assim, porque eu tive essa oportunidade, porque nessa questão
de geração, as oportunidades eram muito restritas para a gente entrar em contato com esse universo, né? Então, eu tive essa oportunidade e, a partir daí, eu fui traçando um caminho profissional, né? Fui me dedicando e fui me entendendo dentro desse contexto, né? Então, eu acho que é aí que começa o meu propósito. E aí tem um outro lado, que é o lado também do processo histórico, é que eu sou de uma geração onde se entende carreira de forma linear, né? Sim. Então, as pessoas... na minha cabeça era assim, eu vou me formar, você estuda, se forma, você necessariamente tem que ter uma escolha de sucesso, e aí você tem que se manter nesse sucesso na sua carreira ao longo da sua vida. E você tem que terminar a sua carreira sucesso. E a gente tinha que ter carteira assinada, né? E isso aí, no formato ainda da consolidação das leis de trabalho. Então, esse paralelo entre a sua vivência, né, dentro de um mercado, né, e o formato que você vive também, isso me influenciou muito. Eu tinha essa ideia. A minha ideia era, eu tinha que traçar linearmente essa carreira. E eu sou também, eu tenho uma vantagem também, agradeço essa oportunidade, porque na minha geração nós estamos ainda passando por muitos desafios. Sim. E desafios sociais. A gente está aí a pandemia para nos mostrar um novo desafio. E aí eu passei também da transição do regime militar para a democracia, né? Eu passei o comecinho, veio com essa experiência. Então, com modelos, por exemplo, educacionais, sociais, pautados nesses conceitos de transição entre a parte de regime militar para democracia. E isso influencia muito também a forma como a gente vê o mundo, né? Sim. Então, eu realmente fiquei no regime CLT por muitos anos, por acho que 25 anos, 30 anos até. E na minha cabeça, isso era segurança, né? Sim, estar consolidada profissionalmente, vinculada e reconhecida, porque eu já tinha uma identidade profissional reconhecida no mercado, com aquilo que eu fazia. E essa segurança, né? Esse conforto era muito bom. Assim, eu não precisava me preocupar muito. Obviamente também isso é ilusório, me preocupar com mudanças, enfim. Mas o que acontece? Acho que nessa experiência, quando eu começo, justificando agora a questão do empreendedorismo, né? Eu acho que a maioria dos profissionais passam por isso. Eu comecei a ficar muito incomodada, porque ao longo também do meu processo profissional, eu sempre busquei autoconhecimento, né? Sempre passando por processos ou terapêuticos, ou processos de consultoria. Você foi uma das minhas mentoras, né? Então, nós tivemos a oportunidade de... Eu tive essa oportunidade de passar pela sua mentoria. E aí, isso vai te incomodando, porque a gente muda, né? Somos seres dinâmicos. Então, por mais contribuição que eu desse nos locais onde eu trabalhava, eu comecei a sentir um esvaziamento. Né, um esvaziamento do meu propósito. Isso como que você sentiu, assim, Rê? Como que tipo de emoção? Que as pessoas, às vezes, elas estão insatisfeitas, mas elas não entendem direito o que está acontecendo, né? Como que era isso? Como que você percebeu? Claro que você tem aí uma parte de autoconhecimento muito forte, e isso faz uma grande diferença, né? Que muitas pessoas acabam não dando muito valor, tal. Mas aqui, o que era essa insatisfação, assim, se você puder, né, concretizar falar? Quando a gente fala de propósito, assim, ter a certeza de que você está fazendo uma diferença naquilo que você atua, né? Você está contribuindo. Isso, para mim, era certo que eu estava contribuindo, era reconhecido, né? Quando eu comecei a perceber, e até por conta pela experiência, acumular, né, conhecimento e desenvolver mais habilidades, mais competências, você começa a ampliar a sua visão, você começa a ver além, né? E eu acho que isso acontece com todo profissional. Você vai ampliando essas esferas de conhecimento e de competência. E o que acontecia? A minha sensação era,
eu aqui não consigo mais contribuir da maneira como eu sei contribuir, porque é como se você estivesse fechando um ciclo. Muito grata, porque em todos os locais que eu passei foram possibilidades de fato, ampliar esse conhecimento. E chegar até aqui, né? Chegar onde você de chegar hoje, até aqui. Né? Então, mas o que acontece? Isso não é unilateral, né? Isso faz parte do processo de carreira. Você vai olhando, então o que eu sentia? Que eu não era mais eficaz, que eu não tinha mais, que tudo aquilo que eu podia contribuir tinha um limite. Tinha um limite, eu conseguia contribuir, mas para mim aquilo não era mais suficiente. Eu podia contribuir mais. E isso não significa que aquele local, aquela instituição, aquela empresa, ela não poderia absorver isso, mas é que são momentos, são objetivos, né? São momentos de carreira e de objetivos institucionais que vão se diferenciando. É natural isso acontecer. Então, e eu acho que tem uma questão da questão do futuro também, né? Você se vê lá no futuro como, né? Porque as pessoas acabam vivendo muito o presente também, né? E o futuro, a gente tem que pensar nesse futuro, porque é o que eu falei na minha live, né, de terça-feira. O mercado também não vai mais absorver pessoas da nossa idade. Sem Já dúvida. tem um preconceito. Você está trabalhando hoje com essa parte de longevidade, das pessoas que estão indo aí se aposentar, se preparando para uma aposentadoria também, né? E a gente percebe que a gente tem que olhar esse futuro. Como que vai ser a gente nessa idade, que eu também estou hoje com 50 anos, como que a gente vai se incluir, né, nesse mercado? Porque não vai ter mais uma instituição, uma empresa que vai absorver a gente com carteira assinada. Então, a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso. Eu acho que aí também, ao longo desse desenvolvimento, você vai entendendo. Porque quando eu falo disso de não ser suficiente, onde está a minha atuação? A minha atuação ela pode ir além disso. E aí, quando você pensa dessa forma, você vai vendo novos formatos de atuação. E isso vai te dando uma liberdade também. Porque quando a gente fala do propósito, como eu me senti? Eu só vou colocar aqui Fica à vontade aí. Oi, Rê, você tá aí? Tá. Parecia que o sinal tinha acabado. Eu desabilitei um monte de coisas aqui, mas aí apareceu uma chamada e aí o som baixou. Então eu tô colocando, desculpa. Eu coloquei aí o fone. Então, aí quando você percebe que existem outras possibilidades de atuação e você vai ampliar, vai poder contribuir com outras esferas, né? Você também vai precisando se adaptar a novos formatos de trabalho. Então, o CLT ali não cabia mais e, além disso, corajosamente, porque eu acho que isso depende de coragem, sim, quando você vai empreender, eu comecei a fazer isso num momento de crise, porque a Colabora, ela tem o quê? 4 anos, ela é nova em termos de existência de negócio. E foi no meio de uma crise, assim, porque eu tive uma oportunidade, não foi impensado, ela se formalizou como negócio há 4 anos, mas ela já vinha se constituindo, mesmo eu em regime de CLT, eu já pensava nesses novos formatos e eu fui buscando conhecimento. Então, a mentoria, que você também teve a oportunidade de me oferecer, e eu tive essa oportunidade de receber, a questão de passar por experiências de incubação, de aceleração, então de pegar fazer os cursos do Sebrae de empreendedorismo. Então, eu fui buscando no mercado também como que eu podia fazer essa relação, me preparando. Mas sem ter realmente essa coisa da data, né? Quer dizer, não saber ainda como isso ia se concretizar, mas sabendo que eu precisaria planificar isso, trazer em planejamento estratégico para em algum momento efetivar já o que eu já tinha certeza que estava escolhido, né? Que era mudar essa trajetória
na minha carreira, né? Então, as coisas aconteceram em paralelo, Em né? paralelo. Agora, tem uma exatamente. sobrecarga, né, Rê? Porque eu sempre falo pro pessoal, tem muita gente que fala assim, né, quando você vai empreender, queima a ponte, né? Vai, se joga, se desafia, né? E eu sempre falo, não queima essa ponte, porque tudo isso, né, é válido. Tem uma sobrecarga no momento em que você está se preparando para fazer essa transição, né? Então é importante as pessoas entenderem isso, que é possível, mas tem que ter uma preparação e um planejamento, né? E aí as coisas se trocam, né? As coisas você deixa uma coisa e já entra na outra, não é isso? E é interessante que é o processo interno, você se organizar internamente, aí vem essa questão do autoconhecimento. As coisas, os sentimentos, confuso, as emoções, né? Tá tudo muito confuso, porque eu tinha um padrão de atuação, eu tinha uma certeza ali, que foi construída também, obviamente, né? Então eu tinha aquilo muito certo, era muito conhecido, era uma zona muito conhecida para mim. E aí, quando você começa a tirar as coisas desse lugar, internamente, você tem que se cuidar, você tem que buscar essa organização interna. E aí é que a gente fala do autoconhecimento, né? Mas externamente também tem esses efeitos. Não adianta você estar super organizadinha ali internamente se você não coloca, como dizem os xamãs, a palavra para andar. Né? Quer dizer, você tem que se colocar em ação, né? Fazer o planejamento, saber se estruturar, buscar ajuda para esse planejamento e tudo mais. Então, as coisas foram acontecendo simultaneamente. E isso também não é linear, isso é cíclico. Tem momentos em que você, pelo menos para mim foi assim, tem momentos em que você fica mais certo do que aquele caminho que você está tomando é um caminho certo, e tem outras que você fala, será que é por aqui mesmo? Né? A outra coisa que aconteceu e que acontece ainda hoje, isso não para, é contínuo, é que às vezes você tem uma sensação de solitário, porque são tomadas de decisão que, por mais que você busque a sua rede, né, de apoio, é uma decisão tua. Então, às vezes é muito solitário. Eu tinha e tenho ainda, às vezes, algumas questões assim, de falar, será que isso, de fato, é esse caminho? Mas a decisão é muito solitária. Então, isso é um desafio, é você entender que mas que faz parte. Que isso também, em algum momento, vai te trazer, vai reverberar na sua carreira, no seu negócio, de uma forma geral. Outra coisa que também é muito peculiar do meu negócio é que eu tenho uma característica de quando eu fiz todo esse planejamento e o estudo do mercado, eu venho já do mercado. Então eu tenho, isso acho que a gente conversou um pouquinho antes, que é assim, como profissional, eu sempre fui a Regiane de algum lugar, né? Então a Regiane de uma instituição, quem é a Regiane? A Regiane de tal lugar. Um sobrenome, né? Exatamente. E quando você vai fazer a escolha, né, para o teu negócio, você não é mais a Regiane de algum lugar, você é a Regiane. Sim. E como o efeito, isso é um impacto também, porque de fato no próprio mercado, eu acredito que não aconteça só comigo ou com esse tipo de negócio, mas você começa a falar, cadê a minha identidade? Será que esse mercado, como é que esse mercado que me reconhecia antes, né, com sucesso, com propriedade e tal, será que ele vai conseguir me identificar numa outra posição com a minha identidade, sem ser a identidade de agregada a algum? Exatamente. Então, neste momento, que foi o momento da transição, foi realmente, quando a gente fala das dores, foi uma dor. Foi uma dor que eu tive que elaborar, porque não era exatamente medo, mas era o ponto de tensão que eu tinha de confirmar o meu reconhecimento no mercado. Né? O quanto, de fato, o meu conhecimento, minha competência, as minhas ações, né? O que eu havia construído, se ainda estaria ali identificado nesse mercado que eu trouxe também junto com a Colabora. Então, teve uma fase aí, um tempo, em que eu fiquei com muita dúvida. Aí, de novo, você fica nessa questão mais solitária. Você fica, quem é que está reconhecendo essa transição? Mas essa questão da identidade é uma questão de padrão das gerações, né? Baby Boomers e da geração X. Porque a gente vestia a camisa da empresa também, né? A gente passava muitos anos dentro de uma empresa, né? A gente não era...
que nem essa nova geração de que 3 anos já saía, né? Eles não vestem mais a camisa, a carreira está na mão deles. Então, essa questão da identidade foi muito bacana você trazer, porque eu tenho, em muitos dos meus atendimentos, tem isso, mas como? Como que eu vou perder esse sobrenome da empresa, tal? Meu cartão de visita, né? Que a gente é o cartão da empresa, tal. E isso acaba paralisando a pessoa para tomar uma decisão também, né? Exatamente. Você falou um negócio, né, na nossa conversa que é o vácuo da CLT, né? Isso. Eu lembro bem que você falou isso. Como que é esse vácuo da CLT, né? E veja bem, eu não fiz a transição sem ter propostas, porque de fato foi intencional. Eu também tive, é lógico que eu tive oportunidade, porque eu poderia não ter. Eu recebi um convite que já foi me ajudando a aproximar dessa transição de CLT para o negócio. Mas mesmo assim, mesmo tendo vamos dizer, uma garantia, né, eu fiquei me sentindo no vácuo. Porque eu acho que também na questão do negócio social e da causa da pessoa com deficiência, como outras causas, você tem o seu grupo de identidade, né? Você tem pela causa uma rede, e essa rede é muito importante. Nós que somos da rede da questão da deficiência, essa rede ela vai se fortalecendo nessas pontas, e então eu estar nessa rede, independente de estar agregada a um nome de uma instituição ou de uma organização, era muito importante, porque tinha ali também o meu ponto de partida nesse fortalecimento, né? Então, este vácuo é exatamente esse momento que você derruba essa barreira inicial de mudar de formato, né? E também derruba uma barreira de falar, estou aqui solta, sem estar agregada a um nome que já é reconhecido, enfim, e que não é o meu. E ainda mais, e aí construindo uma nova identidade, né, de negócio. Quer dizer, também trazendo aí um negócio que tem que gerar uma visibilidade, né? Então, esse momento, para mim, foi o momento mais desafiador. Visibilidade e rentabilidade, né, Rê? Exatamente. Porque a gente, né, busca algo rentável aí para a questão de se manter, né? Isso tem que ser muito, muito, muito bem planejado, assim, porque eu acho que assim, os sonhos são importantes, o propósito, os seus princípios, os seus valores, a sua rede, mas você também tem que saber se estruturar, né, para ter sustentabilidade. Pelo menos você começar com um mínimo de sustentabilidade, até para você garantir que o teu propósito, que o teu negócio vá para frente, porque senão você só fica nesse mundo das ideias e dos sonhos. E o sonho é importante, ele é importantíssimo. Sem o sonho, né, sem o desejo, você não realiza. E a reserva financeira tem, né, que é o que vai te dar uma sustentabilidade. E é bacana, né? Não sei se você chegou a fazer isso, mas essa reserva financeira, ela é importante, as pessoas cada vez mais têm que, né, fazer isso, enquanto você está aí com essa estrutura, né, de uma CLT ou de ter uma renda mensal. Então, vai separando um pouco, né? Fazer uma reserva para você que quer realizar esse seu sonho. Porque essa questão de trabalho por significado, ela é rentável, ainda mais no mundo de hoje, né? Onde tem essa questão da sustentabilidade, as pessoas estão mais, e acho que depois da pandemia, muito mais, né? Mais ligadas a essas questões sociais, né, Rê? Então, assim, é possível viver do seu propósito, mas tem que cuidar dessa parte, né? Então, por isso é que vem a contribuição, quando eu passei, que eu descobri o que era um negócio social, né? Que até então, para mim, era uma coisa muito desconhecida. Porque ou eu entendia esse mundo corporativo, quando eu prestava as consultorias nas empresas, por intermédio até das organizações sociais, que aí foi quando eu te conheci, né? Quer dizer, entrar nesse universo corporativo, que é um outro mundo. Ou eu tinha essa ideia do terceiro setor. Né? Então eu tinha a ideia do primeiro e do terceiro. Eu nunca, e na época, que já faz um tempo, né, essa questão de negócio social era muito inicial. As pessoas nem tinham muito essa coisa de startup, de aceleração, de incubação, não era muito falada aqui. Mas aí eu comecei a pesquisar, enfim, buscar conhecimento, e aí eu descobri o negócio social. Eu falei, gente, é isso, né?
é porque eu realmente trabalho com uma causa social, mas eu preciso ter sustentabilidade. E isso passa por um processo conceitual de mercado. Porque a gente ainda, mesmo no nosso mercado, ainda mais no plano econômico, social, político, cultural que a gente vive, essa ideia não é uma ideia muito conhecida. Porque, na verdade, a gente ainda vincula a causa social ao assistencialismo. Ou seja, não que o assistencialismo não seja uma coisa importante, valorosa, mas são diferentes. Mas depende de como você entende e emprega. Então, quando a gente entende o que é negócio social, é que assim, você tem que ser... O seu negócio, ele causa um impacto social. Ele vai transformar uma sociedade. Mas ele tem que ser sustentável. Não existe, principalmente numa economia que a gente vive, agora uma economia mundial. Então, não adianta você também olhar para o terceiro setor, e até o próprio terceiro setor está se modificando, está se modificando em termos de conceito, porque, de fato, a visão assistencial é importante, mas num outro nível, não no nível de negócio. Né? Então, no nível de negócio, principalmente num país como o Brasil, a gente precisa ter negócio social e precisa ser reconhecido como tal. Porque são esses núcleos de trabalho de causa que vão trazer qualidade de vida para o povo, para o público do nosso país, né? Para o povo brasileiro. E ele vai relacionar isso com a causa, seja qual for a causa. Né? Que é a transformação da sociedade, né? Ele transforma. Ele transforma. Né? Ô, Rê, me fala um pouquinho assim, né, para o pessoal entender qual é o seu trabalho, né? Qual é esse negócio social, o que você faz, porque por um determinado momento você trabalhou muito com a inclusão, né, da pessoa com deficiência intelectual dentro das organizações. Isso. E hoje você tem um trabalho aí voltado também para as pessoas longevas, né? Então conta um pouco do seu trabalho para as pessoas, que é muito diferente aí do que eu venho entrevistando e tal, né? E acho que as pessoas gostariam muito de saber. Tá. Primeiro que definir qual é o público, né, para a Colabora foi inicialmente muito complexo, porque dentro da missão e da visão da Colabora, eu entendi que eu não tinha um público específico, porque o que eu queria atuar era com pessoas e com o desenvolvimento humano, né? Pautado nesse aspecto das diferenças, da convivência na diferença, né? De uma possibilidade de direito para todos, enfim. Então foi muito complicado conseguir ali focar num público específico. Então como é que eu estudei isso? Eu tinha já essa trajetória da inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, então foi aí mesmo que eu fortaleci a minha atividade profissional e fui reconhecida pelo mercado. Então, eu tenho de longa data essa experiência de desenvolver programas de consultoria para implantar, né, projetos de inclusão de pessoas com deficiência intelectual em empresas e no mercado de trabalho. Então, isso seria um caminho, né, um serviço que a Colabora presta, mas ele não é hoje na Colabora o carro-chefe. O carro-chefe, tá. Não, eu entendi que o ciclo, né, a minha contribuição, e até porque ao longo desse processo de 30 anos, a rede, né, que trabalha com o apoio da pessoa com deficiência intelectual para o mercado, ela se fortaleceu muito. Então, a gente tem muitos projetos, consultorias, pessoas que são boas, que já fazem isso e garantem muito o sucesso desses programas. Então, eu também comecei a perceber que, assim, meu ciclo de contribuição ali, não é que ele terminou, mas ele também não seria o foco, seria um foco... E como eu sou da área de educação, e também, paralelamente, fui desenvolvendo meu trabalho em educação, até hoje trabalho com a escola e tudo mais, eu comecei a avaliar no mercado que a questão educacional realmente está ainda... Hoje a gente está vendo isso, ainda está mais evidente ainda. Mas Ela tá muito carente desse fortalecimento, né? No caso da inclusão, né? Como é que a gente vai olhando esse cenário? Então, eu comecei a pautar os serviços, assim, eles foram voltados para a questão de levar para o processo educacional
a identidade, o conhecimento sobre a inclusão. Então, aí o que a Colabora faz? Ela desenvolve projetos de consultoria, tanto para escolas públicas como privadas, para a gente trazer para os educadores, os gestores públicos, até para alunos, propostas de diálogos sobre a inclusão, né? Desde a gente discutir, ferramentas, programas, metodologias, até mesmo promover encontros para se falar das diferenças, né? Para a gente desconstruir essa ideia de exclusão, de segregação e tudo mais, que ainda hoje é muito comum. Muito. Então, aí eu voltei a minha energia para isso, e quando a gente fala de educação, também eu estou falando não só da escola regular ou da escola que está voltada para esse tipo para os alunos, para a educação básica, mas é a educação de um modo geral. Então, para a universidade ou para organizações sociais que desenvolvem projetos na área de educação, ou tem profissionais que levam esses projetos para as escolas. Então, é a educação de uma maneira mais também universal, mais ampla, porque a educação não é só dentro da sala de aula, né? A gente fala da educação integral, a gente fala da educação inclusiva. Então, isso é trabalhar com esses conceitos e com essas práticas, levar modelos e práticas de inclusão nesses espaços de educação. Então, isso é realmente um propósito que a gente está levando bastante a sério, está dando certo. A gente faz muitas... e assim, como o próprio nome diz do meu negócio, colabora, né? Então, uma condição é realmente fazer isso em parceria. Então, a Colabora, ela nunca trabalha sozinha. Ela sempre vai se unir a algum instituto, né? Alguma organização social ou alguma empresa que vai ter a sua contribuição, seu expertise, e a gente une essas especializações, essas especialidades, essa visão, e vai promover alguma mudança, algum impacto dentro daquele contexto que a gente conhece, ou que a gente foi solicitado. Então, são projetos multidisciplinares, né? Onde você tem vários especialistas falando, né? Fazendo o projeto e levando esse projeto adiante. Isso. Que legal. Isso. E aí, outra ação da Colabora, outro serviço, é a formação, né? É trabalhar com cursos, são cursos livres. A gente iniciou com os cursos livres até pela própria aquisição de experiência, né? De ir validando os projetos. A gente começou com um projeto piloto, que hoje está engatando, assim, né? Porque o mercado também de formação, ele é muito amplo, né? Então, nós temos as universidades, nós temos institutos muito bem conceituados que oferecem formações incríveis, mas a característica da formação da Colabora, antes da pandemia, né? Até hoje também ela continua com essa formação remota, mas ela não é de grande escala. Nós queremos oferecer espaços com pequenos grupos que possam trazer diálogos sobre a educação inclusiva, sobre a inclusão, sobre as diferenças, diversidade. Então, é um trabalho muito com metodologia ativa, com a gente trabalhar com colaboração, com cocriação. Então, nós criamos muitas estratégias para grupos menores, aí grupos menores até 30 pessoas, que você possa oferecer um espaço, na verdade, de escuta, né? De escuta, de acolhimento, de cocriação. Então, é uma qualidade de formação nesse sentido, né? Não é uma formação em grande escala, né? Não que eu tenha nada contra a grande escala, mas é pelo formato e até pelo propósito. Então, hoje a gente desenvolve dentro de um dos serviços que a gente tem, também faz parte a formação. E puxando um pouco pela minha experiência, né, profissional na área da psicologia, a Colabora também oferece, a gente falando aí da questão intergeracional, do mercado, eu ofereço alguns espaços de orientação profissional, principalmente para jovens com deficiência intelectual, né? Então, eu também recebo jovens que não têm deficiência, também é feito trabalho, mas pela questão do próprio público que eu atendo,
eu acabo recebendo e também. Pela sua né, causa também, né? Pela Porque causa, você não abandonou essa causa da Não, intelectual, continua. né? Continua. Ela está incluída. Então, aí também existe esse tipo de serviço, né? De atendimento dentro dos espaços lá da Colabora. Agora, dentro desses espaços, você também está trabalhando com os longevos, né? A gente está falando muito dessa questão da longevidade, a gente vai viver mais tempo, né? A tecnologia nos proporcionou mais saúde, então a gente aumentou aí, né, a nossa vivência aqui nesse mundo, né? E para isso a gente tem que continuar produtivo. Então, uma pessoa de 70 anos, ela quer continuar trabalhando, ela quer, né, deixar aí todo um legado e tal. Como que é esse seu trabalho com os longevos? Então, eu recebi um convite, né, através de uma amiga, que é a Silvia Scagliarini, que tem uma startup que chama Vive Mais, e conversando com ela há um bom tempo atrás, ela me convidou para elaborar junto com uma equipe, uma proposta de atendimento para pessoas longevas, né? Para pessoas idosas. E aí isso foi se constituindo ao longo do tempo, também passamos pelo Sebrae, por incubação, aceleração, etc. E eu fui, porque na verdade eu nunca trabalhei, nunca foi meu foco, né? Trabalhar com a pessoa idosa. E foi muito interessante, incrível, está sendo, porque a gente continua ainda com o projeto, você fazer entender essa interface, né, entre, por exemplo, a longevidade, o envelhecimento e a pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, né? Então, aonde as coisas acontecem ali, que são muito parecidas, e onde são diferentes. Isso é uma coisa. Então, a gente tem no Juntando Pontas, que é um projeto apoiado pela Associação Benebride de São Paulo, né, da comunidade judaica. Ele tem qual a proposta dele? Ele tem alguns eixos para atender o público. Então, tem o público longevo, são os beneficiários, pessoas idosas, e tem um outro eixo que é trazer oportunidades de colocação no mercado para pessoas 40 a mais, né? Então, são pessoas que, geralmente, assim, hoje a gente tivemos no escopo a gente tem formação de 90 profissionais que eles estão sendo foram preparados para fazer o atendimento do longevo, e agora estamos formando mais 60. Então, são 150 profissionais, 40 a mais, que buscam, né, com um perfil muito específico, associado, por exemplo, a Mature Jobs. Eles vêm muito também pela vivência, né? Que é fantástica, né? E então o Juntando Pontas fez essa parceria lá com a Mature Jobs, e aí a gente recebeu esses profissionais. Então, nesse eixo, quando a gente fala aí da colocação, a recolocação profissional deste público, né, que é mais maduro aí em termos de carreira, está sendo muito interessante, porque nós recebemos, a gente chama qual é o nome, qual é o papel desse profissional dentro do atendimento. Então, a proposta do Juntando Pontas é oferecer atividades de cultura e lazer para pessoas idosas. Então, nós não temos esse foco do cuidador, que é aquele que cuida mais da parte de saúde e tudo mais, e de rotina. Ele oferece atividades de lazer e cultura. Isso antes era presencialmente, agora com a pandemia a gente está oferecendo esse serviço remoto. Então, primeiro já foi um desafio, porque a gente entendeu da parte do beneficiário que ele não é habilidoso digital, então você imagina a gente trazer tudo isso para esse contexto. E o mais bacana, o mais rico foi a gente eu pelo menos entrar em contato com esses profissionais, que é o que a gente está tratando aqui, que vem já de um processo de carreira consolidada, e que por a maioria que a gente recebeu são profissionais que já estão, vamos dizer assim, relativamente estabilizados em carreira e querem. Então, nós temos economistas, engenheiros, nós temos gente da área de saúde, psicólogos, pedagogos, temos arteterapeutas. Então, assim, é uma variedade de profissionais de áreas diversas, né? E que vem buscar um novo propósito. É muito interessante. É muito interessante, é muito agora, rico 40 conhecer. Mais, Rê. A gente está falando de pessoas de 40 anos.
Na verdade, assim, o projeto ele estabeleceu esse limite, até porque a gente entende que a oportunidade é para profissionais a partir da cidade, e não profissionais mais novos, é o foco do projeto. Mas é 40 a mais porque a gente está vendo mesmo. A grande maioria dos profissionais que chegam, no caso lá do projeto, não tem 40, né? Não é a grande maioria. Não é a grande São profissionais maioria. São profissionais um pouco mais velhos, né, de 50, 60. Então, a gente tem profissionais até com um pouco mais de idade, que está sendo incrível essa experiência, né? A troca de experiências dentro desse público, né? Então, assim, é muito interessante, porque vem primeiro a questão do propósito, né? Por que eu estou buscando essa mudança? E é muito interessante, porque a gente está falando o tempo inteiro aqui, como é que você faz a transição? Transição é possível em qualquer momento da vida. Momento. É isso aí. Né? Então, é isso que a gente tem percebido dos profissionais que estão atuando. A gente tem um grupo que se formou e está atuando no atendimento remoto, e a gente tem um grupo que chegou agora e está em formação, mas no projeto eles não vão poder atuar porque a gente está fechando o ciclo do projeto. É um projeto patrocinado. E aí, a partir disso, eles estão preparados? Qual que é o próximo passo depois dessa formação? Nós escolhemos, lá o projeto escolheu o nome Empreendedor do Cuidado Social. Exatamente porque, na verdade, o que a gente entende é que a partir dessa formação e para esse primeiro grupo da experiência de atendimento, a ideia é que ele seja um empreendedor, que depois que fecha esse ciclo do projeto, ele vá buscar o seu negócio, né, o seu foco de empreendedorismo. Então, é uma preparação para o empreendedorismo. É uma preparação. É mudança de mindset, né? Exatamente. Abrir as possibilidades. Legal. Isso. Então, está sendo muito rico. Então, para mim, né, e para a Colabora, eu brinco que eu costumo dizer assim, eu começo com os bebês de manhã e termino com os longevos à noite. Então, de fato, a gente está conseguindo seguir o nosso propósito, que não dá para focar num público. E aí é lógico que a questão da pessoa com deficiência intelectual para mim é importantíssima, obviamente, né? Nem preciso justificar. E aí eu vou vendo essas interfaces. Então, por exemplo, no projeto Juntando Pontas, a gente já recebeu uma pessoa com deficiência intelectual longeva. Então, como que a gente vai trabalhando, né? E vai trazendo, né? Juntando pontos, juntando idades. Então, assim, a Colabora, ela está dentro, ela presta um serviço para o projeto Juntando Pontas, né? Então, e o Juntando Pontas traz essa possibilidade de impactar esses públicos, tanto a pessoa como a família dessa pessoa também, e o profissional que está buscando uma nova oportunidade, né, de transição. Rê, o bate-papo está ótimo, né? Quase uma hora aí a gente conversando e daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente, né? Para finalizar, né, o que você deixa, e você está trabalhando com essas pessoas que estão no processo aí de transição, também o público que eu trabalho, que eu ajudo, que tem que ter uma preparação, tem que ter esse trabalho de autoconhecimento, a reserva financeira, o planejamento, é possível, né? Não é simples, mas é possível. É possível. O que você deixa depois da tua transição, né, do vácuo da CLT, de toda essa mudança que você... O que você deixa aí de recado para as pessoas que estão nesse momento aí, querem, né, fazer essa transição aí na vida profissional? Eu vou falar, é um jargão, mas é muito verdadeiro, assim, não tem que desistir, tá? Eu acho que essa coisa da tal resiliência que a gente fala, que é muitas vezes você se colocar à prova, mas se você é impulsionado pelos seus valores, pelos seus princípios e pelo seu propósito, nada te derruba. Não existe. Por quê? Por mais que seja difícil, e aí obviamente que a gente tem que pensar assim, às vezes o seu tempo não é o tempo do que vai acontecer. É aprender a lidar com isso, né? A tua expectativa, em quanto tempo você imagina que isso vai acontecer e quanto tempo vai acontecer de fato. Mas se você tem um fortalecimento, está fortalecido no seu propósito, naquilo que você acredita, no meu caso, não tem sentido se não impacta a vida do outro. É um processo empático.
né? Você se sensibilizar, você não precisa, empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é você reconhecer no outro uma humanidade que faz parte de você. Então, a dor dele, por exemplo, é uma dor que você conhece. Pode não ser a mesma, não é a dele, mas você identifica, você sabe o que é aquilo. E você se sensibiliza. Então, eu acho assim, no meu caso, isso me mobiliza. Isso faz todo sentido para eu ir derrubando esses impedimentos. Qualquer obstáculo, né? Qualquer obstáculo, porque, assim, às vezes, um videozinho que eu recebo de um aluno, de um professor, ou de um longevo, ou de um profissional que está atendendo, e que eu olho aquilo e falo, olha que efeito e que impacto está fazendo na vida dessa pessoa. Pronto, resolveu aquilo que eu acredito. Então, me dá força, eu tenho a força para falar, não, eu vou continuar, isso aqui não vai fazer com que eu desista. Então, eu acho que pode ser até um jargão, mas é muito verdadeiro. Se você acredita no que você faz, e você já buscou esse autoconhecimento, só vai te fortalecer. Você tem que aprender só a se organizar, buscar apoio, rede, né? Não dá para fazer sozinho. Então, continue com a sua rede de suporte, busque conhecimento, busque autoconhecimento e defina muito bem qual é o seu propósito, porque aí não vai acontecer no mesmo momento que você quer, mas ele vai acontecer. Vai acontecer. E vai te dando retorno. Você vai falando, nossa, é isso. Eu estava em dúvida, mas ó, era isso que tinha que acontecer. Vai se fortalecendo, então, né? Você vai fazendo sentido para você e para as pessoas, né? Ô, Rê, estão pedindo aqui, o pessoal está te dando parabéns, que gostaram muito Obrigada. da live, assim, foi bastante inspiradora para muitas pessoas. O pessoal está pedindo o Instagram da Colabora, qual que é? É colabora-diversa. Colabora em maiúsculo, -diversa. Então é só buscar que a gente tem o Face, tem o site. Ó, o pessoal tá falando, linda missão, muito bacana. Não sei se vai dar tempo de responder, mas se depois você puder, tem uma pergunta aqui, o que se entende por deficiência intelectual? Se você puder falar rapidinho para essa pessoa aqui, foi o Paulo que perguntou. Tá. A deficiência intelectual, se der tempo eu vou tentar, tá? Ela é constituída, ela é definida, isso a gente até fala por legislação, de um comprometimento, até três comprometimentos em áreas de habilidades adaptativas, ou seja, como você tem a relação no meio social, para habilidades acadêmicas, para a questão de saúde, de qualidade de vida e autonomia. Então, tem uma relação de habilidades, que a gente chama habilidades adaptativas, e que, quando a pessoa, até os 18 anos, ela pode ter essa incidência de dificuldades nessas habilidades, e aí isso se caracteriza, geralmente, também por dificuldades cognitivas, se caracteriza pela deficiência intelectual. Hoje, atualmente, a definição de deficiência intelectual não é tão linear assim, né? A gente chamava de deficiência mental, né? E hoje a gente trabalha com o termo deficiência intelectual e trabalha com essa possibilidade de avaliar as diferentes inteligências. Então, uma pessoa com deficiência intelectual não necessariamente tem dificuldades em tudo na atuação da vida dela, né? Ela tem habilidades cognitivas que a permitem ser uma pessoa como qualquer outra. Mas ela pode ter uma limitação cognitiva em algumas das funções que gera nela uma necessidade de, às vezes, entender, compreender num ritmo diferente, ou precisar de um apoio específico num tipo de conhecimento, num tipo de atividade. Então, a deficiência intelectual está mais vinculada a questões cognitivas, vamos dizer assim, né? De funções cognitivas. Mas ela não é uma definição muito linear. Depois eu posso passar para você, para quem quiser, as referências sobre deficiência intelectual, tá bom? Rapidamente. Estou falando rápido até porque o nosso tempo já vão derrubar a gente. O pessoal gostou muito, né? Assim, muitos elogios, muito, muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. Legal. Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, a divulgação dos cursos, do seu curso da Colabora, tem algumas pessoas aqui perguntando, né? Tudo pelo Colabora, Rê? Tudo pelo Colabora. Entrando lá no Colabora, tem essas informações. Tem todas, o Insta tem todas as informações e lá também pode estar fazendo pergunta lá para você, pelo Insta mesmo, porque eu acho que vai gerar algumas demandas aí para você. Que as pessoas estão perguntando, tal. Então pode estar. Então, assim, gente, para quem quer conhecer mais do trabalho da Regiane, do Colabora, né? Da Colabora, né, Rê? Colabora. Passa uma mensagem, né, no direct lá da Colabora, que aí a Regiane ela passa. É um trabalho belíssimo. A gente fez muita coisa bacana dentro das empresas, né? Muita, né? Foi uma bela parceria. Uma bela parceria. A ser consultora, a gente fez isso em outras empresas também, né? Isso. E as pessoas que a gente incluiu tá aí hoje, aí bombando dentro das empresas, né? Ficaram nossos amigos. E eu sou muito grata por você, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas, né, com síndrome de Down, e eu aprendi muito. A gente teve que fazer uma preparação interna, né, da empresa. Então foi uma história muito bacana que a gente construiu aí dentro das empresas, né? E um modelo, né? Um modelo muito importante pra gente. Um modelo. Pra gente se pautar. Continua sendo um modelo. Né? Então, Colabora-qual? Fala de novo o Instagram, que o pessoal tá Colabora-diversa. _diverso, ok. Do diverso é pequenininho. Tá bom, então, gente. Muito obrigada. Cíntia, te agradeço, gratidão pela oportunidade. Gratidão, viu? Muito obrigada. Obrigada pela audiência aí das pessoas, tá bom? Foi sensacional, o pessoal adorou. É um tema que as pessoas gostam muito, mas não tem muita gente falando disso, pelo menos aí no público que eu tô atuando aqui. Muito obrigada, viu, Rê? Gratidão para você. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. E não paramos também, por aqui. Obrigada, não paramos, não. Beijo para a Sueli. A Sueli também é uma super parceira. Sim, muito parceira, muito parceira. Instituto Meta Social, muita gente aqui. Fernando, deve estar o Fernando, Andréia. Muito obrigada aí pela presença aí na live. Né? Isabel estava aqui também, parceiros. Não sei se estava aqui, a Macarengo. A Isabel, lembra da Isabel? Também estava aqui. Legal. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Na próxima semana a gente tem mais, né, pessoas aí inspiradoras, como a Regiane, para estar falando aí, né, dessa transição do mundo corporativo para o empreendedorismo, e que a gente aprende muito, né, com essas pessoas que fizeram essa transição e hoje estão ajudando outras pessoas a fazerem essa transição também. Muito obrigada, Rê. Então, obrigada, vamos combinar, gente. de repente, outras lives, né? Mais técnicas, mais voltadas a esse assunto, que acho que vale a pena a gente trazer, né? Mais pessoas aí para essa nossa rede. Tá bom, Vale, sim. Obrigada, beijo, viu? Obrigada a todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.